Boa noite. Mais uma vez, eu sou o pastor Raul Nogueira, no canal Focando Vidas. Nosso alvo aqui é que você realmente possa compreender a palavra de Deus e ser transformado. E isso só é possível quando você conhece não apenas a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Quando você começa a realmente ter intimidade com Ele. O tema que nós estamos falando e queremos que vamos terminar nesse vídeo agora é pequei. E agora o que eu faço? Bem, então já levantamos alguns pontos importantes e dentre eles, aqueles dois extremos, perco ou não perco a salvação. Alguns que dizem que perde, então precisam fazer alguma coisa para ser salvo, e como nós já explicamos, é como se você precisasse dar uma mãozinha para o Senhor Jesus, que é o Deus homem, todo-poderoso, aquele que criou o céu, a terra, todas as coisas, e você precisa fazer alguma coisa, porque ele não foi suficientemente capaz de resolver o seu problema na cruz. Então você precisa fazer algo a mais. Isso é um absurdo. O que Jesus fez na cruz foi completo. Ele rasgou o escrito de dívida que você tinha, removeu inteiramente na cruz. Então, quando Jesus fala para você, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Vocês devem ter recordado que eu li uns versículos do capítulo 5 e eu omiti um deles, que é o que eu quero fechar essa observação em 1 João 5, porque realmente é muito importante. Nós temos lido do versículo 10 a 12, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho, ou seja, o testemunho que o próprio Deus, o Pai, dá a respeito do Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu, isso é passado, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, é aquilo que eu perguntei para você num desses vídeos. Você tem certeza que você tem o Filho, que você tem o Filho? Porque se você tem certeza que um dia você se arrependeu dos seus pecados e pediu para Cristo entrar na tua vida, ele não é mentiroso. Ele entrou. E hoje você é filho de Deus. E como nós já mencionamos, você mudou até de lei. A lei do pecado e da morte passa a estar debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E nenhuma condenação mais há, conforme Romanos 8, 1 e 2. Agora veja bem, o versículo 12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Por isso que eu perguntei no outro vídeo, você tem o Filho? Então, se você tem o Filho, você tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o versículo 13, que eu deixei para hoje, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, não sentirdes, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Bem, é muito claro, a pessoa que tem Jesus, ela foi salva, completamente salva. Só que é óbvio, enquanto ela estiver nesse mundo, ela tem que caminhar praticando a palavra de Deus, para inclusive não ser disciplinado. E não só isso, quem realmente tem Jesus e tem o Espírito Santo, é um gozo, é uma alegria nós realmente meditarmos nessa palavra e aplicarmos essa palavra à nossa vida. Quando nós lembramos isso, nós já citamos lá em Efésios, capítulo 2, eu disse que muitos dos que hoje ouvem a palavra de Deus
de forma deturpada, estão realmente recebendo um falso evangelho. Um evangelho que não dá vida. Um evangelho que não mostra que a pessoa é pecadora. Aliás, essa palavra, como nós já comentamos em outros vídeos, é uma palavra que muitos pastores, por covardia, está omitindo, para que as ovelhas não suam, para que as ovelhas não fechem as portas. Isso é absurdo. Mas olha o que ele diz lá em Efésios 2, só recordando. O nosso estado, quem está recebendo isso são os Efésios, e eles têm um motivo, porque eles eram pagãos, eles praticavam coisas terríveis, né? Como nós mesmos. E ele fala assim: ele vos deu vida. Então, o pessoal estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, estavam sendo comandados pelo próprio Satanás. Entre os quais também todos nós, e Paulo se inclui, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso que o inimigo ataca muito os pensamentos das pessoas, lançando dardos, não é? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por favor, entenda isso. É por graça. É favor imerecido. Nós merecemos o inferno. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Está escrito, não sou eu que estou falando. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, depois que nós nascemos de novo, tudo o que fizermos é como consequência da salvação e para glorificar o nosso Deus. Bem, eu creio que já está bem justificado a certeza de salvação. Então agora nós vamos ver quando é que eu quebro a comunhão com o Pai. Se eu cometo um pecado e eu não me arrependo e deixo, com certeza eu quebro a comunhão com o Pai. Não tem nada a ver com perda de salvação, mas sim perda de comunhão. Eu vou abrir brecha para o inimigo entrar com tudo. Então, a única forma é eu me arrepender e deixar. Então, ele começa a dizer o seguinte no versículo 5, ora, então é 1 João 1,5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Então aqui está uma confirmação que Jesus é luz, né? Deus é luz e Jesus é a luz do mundo. Então, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, percebe? Está falando de comunhão, não está falando de salvação, não está falando para incrédulo, está falando para crente. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que seria andar nas trevas? Totalmente contrário ao que a própria palavra de Deus nos ensina. Nós temos que provar que amamos Jesus obedecendo a sua palavra. Se, porém, é uma condição andarmos na luz, ou seja, andarmos em Cristo, como Ele está na luz, Ele que é a própria luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está claro isso? A cruz resolveu o problema do velho homem, o problema do pecado e o sangue dos pecados. Olha agora esses versículos próximos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por que ele escreve isso? Porque dentro de nós ainda tem a velha natureza, que fica brigando com a velha.
Mas se você der uma boa olhada lá em Romanos 6, você vai entender que você tem que entregar nas mãos do Senhor. E aí vem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele está falando de algo que você cometeu como servo de Deus. E, em consequência disso, você vai ter problemas. Mas, se eu confesso e deixo, Ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. E nós voltamos a ter comunhão com o nosso Deus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando nós olhamos o capítulo 2, ah, nos dá mais luz ainda. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que seria propiciação? No Velho Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava o sangue de animal e aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança. E ali era o propiciatório. Quando era derramado esse sangue, algo proposto pelo próprio Deus, Deus então olhava o sangue e desviava a ira dele de sobre a nação de Israel, preparando então para a morte do Cordeiro futura, Jesus Cristo. Então, Jesus se torna a propiciação universal para todos os povos, todas as nações, todas as línguas. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, ele afirma, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro, universal. Ora, sabemos que o temos conhecido, ou seja, sabemos que temos intimidade com Deus por isso, 2 pontos. Se guardamos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, eu tenho intimidade com Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Bem, assim, nós terminamos esse vídeo, e o próximo nós vamos estar falando um pouquinho sobre a respiração espiritual. Vai ser um vídeo curto, apenas um vídeo prático, para que você possa realmente entender quais seriam os passos práticos para que você possa realmente restaurar a comunhão com o Senhor. Que Deus os abençoe. Não esqueça de dar o seu ok se você gostou. Se inscreva e toque o sininho, tá bem? Voltaremos. Que Deus os abençoe.